Um país conhecido por sua cultura vibrante, avanços tecnológicos e uma economia dinâmica, esconde-se um mundo de mistérios sombrios. Quando as luzes da cidade se apagam, as sombras contam histórias de arrepiar, histórias de fantasmas em banheiros públicos, espíritos presos pelo amor que nunca tiveram, e uma entidade sem rosto que aparece no silêncio da noite. Essas não são apenas histórias, são relatos de pessoas que juraram ter vivido o impossível. Prepare-se para descobrir as lendas urbanas coreanas mais assustadoras. Vamos começar com a história do fantasma do banheiro. As escolas coreanas mais antigas são bastante assustadoras. Isso porque as escolas são muito mal iluminadas, fazendo com que os corredores fiquem escuros. Mas não só os corredores, as escadas e também os banheiros são bastante escuros e velhos. Diversas pessoas usam esses locais para acabar com as suas próprias vidas, deixando o clima do local mais pesado. Depois desses ocorridos, as pessoas que estudam nessas instituições afirmam ter escutado sussurros, choros, gritos e também portas e janelas se fechando sozinho. Além disso, há a história de um fantasma que emerge do banheiro e pergunta se você vai usar papel higiênico vermelho ou azul. Se você escolher o vermelho, o fantasma vai cortar você até ficar em pedaços. Se você escolher o azul, o fantasma vai sufocar você. Outra lenda bastante assustadora é dos fantasmas virgens. Histórias sobre fantasmas virgens são comuns no mundo inteiro. São espíritos de jovens mulheres que morreram antes de se casarem. Dizem que eles são encontrados em prédios abandonados, em hospitais, escolas e cemitérios. Eles são identificados por seus cabelos longos e escuros, cobrindo seu rosto, e vestem trajes brancos. Outra forma de saber quando você está na presença de um fantasma virgem é quando tem uma mudança brusca na temperatura. O vento muda de direção repentinamente e sente arrepios repentinos. Presos em um luto eterno, esses fantasmas buscam vingança ou alguém para compartilhar sua solidão. Tem uma história de um homem que morava no último andar do apartamento e certa noite o homem acordou com uma batida em sua porta. Ele então perguntou quem era e uma voz respondeu: "Feche os olhos e conte até 100. Sem emitir nenhum som, caso contrário você morrerá." Curioso e desconfiado, abriu a porta, mas não havia ninguém. Então ele decidiu seguir as instruções, fechou os olhos e começou a contar em silêncio. Quando chegou ao número 49, a curiosidade foi mais forte. Ele abriu os olhos e se deparou com um fantasma virgem parado bem à sua frente, olhando fixamente para ele. A próxima lenda que vamos ver aqui é da tinta vermelha. É uma história que mistura mistério, superstição e um toque de terror. Na cultura coreana, a tinta vermelha é frequentemente associada à morte e ao sobrenatural. Antigamente, as pessoas evitavam usar tinta vermelha para escrever nomes de pessoas vivas. Isso porque acreditava-se que escrever o nome de alguém em vermelho era uma espécie de maldição ou presságio de morte. A tinta vermelha é usada para registrar nomes de pessoas falecidas em documentos ou lápides. Segundo a lenda, um jovem estudante encontrou uma caneta de tinta vermelha em sua escola e, por brincadeira, começou a escrever os nomes de seus amigos em vermelho nas paredes do banheiro. No entanto, naquela noite, ele começou a ter pesadelos e também começou a ouvir vozes que sussurravam o seu nome, e figuras sombrias apareciam ao seu redor. Nos dias seguintes, as pessoas cujos nomes ele escreveu sofreram acidentes misteriosos e mortais. O jovem ficou desesperado e tentou apagar os nomes, porém ele não conseguiu apagar. Então ele decidiu escrever o seu próprio nome na parede, acreditando que isso quebraria a maldição. Naquela mesma noite, ele foi encontrado morto em seu quarto, com uma expressão de puro terror no rosto e a caneta vermelha em sua mão.
Outra lenda muito assustadora é a lenda do fantasma sem rosto. A história carrega uma aura de mistério e terror que se mistura com o medo humano do desconhecido, já que a ausência de rosto tira qualquer possibilidade de identificação ou humanidade, tornando-o ainda mais perturbador. São espíritos de pessoas que morreram com sentimentos de rancor ou tristeza. Dizem que o fantasma é uma entidade feminina que surge em locais desolados, como lugares escuros, banheiros públicos ou estradas rurais à noite. Ela usa roupas comuns, mas ao olhar para o seu rosto, o que se vê é um vazio assustador, pois o fantasma não possui olhos, nariz, boca ou qualquer traço humano. Segundo a lenda, uma jovem estava voltando para casa depois de uma festa, e no caminho ela vê que uma mulher a segue a uma curta distância. No começo parecia alguém normal, porém depois de alguns minutos, a mulher que estava atrás dela começou a fazer um som estranho, e isso deixou a jovem desconfortável. Quando ela se virou para encará-la, descobriu que a mulher não tinha rosto. A jovem, tomada pelo pânico, tentou correr, mas a figura começou a teletransportar para diferentes pontos do caminho. A jovem ficou com tanto medo que desmaiou. Horas depois, algumas pessoas que estavam passando pelo local encontraram a jovem desmaiada, e depois disso a jovem nunca mais foi a mesma. Isso porque dizem que quando alguém encontra o fantasma sem rosto, a pessoa fica louca ou fica presa a pesadelos eternos, ou também desaparece sem deixar vestígio. A próxima história é do fantasma da água. Essa lenda é uma das mais sombrias e assustadoras da Coreia. Isso porque essas entidades são associadas a mortes por afogamento e carregam uma aura de vingança, tragédia e desespero. A ideia é que algo invisível possa puxar você para a morte em águas tranquilas, e é o que torna essa lenda particularmente aterrorizante. São descritos como figuras pálidas e molhadas, com cabelos longos que cobrem seus rostos. Eles surgem silenciosamente na água ou à beira dela e desaparecem tão rápido quanto aparece. Uma história amplamente contada é de um jovem que foi nadar em um lago isolado com amigos, e de repente ele sentiu algo agarrar seu tornozelo debaixo d'água, mas ao olhar para baixo não viu nada. Apesar de seus esforços para se libertar, ele foi puxado para o fundo e nunca mais foi visto. Os seus amigos dizem ter ouvido os gritos, mas não conseguiram encontrar o corpo. Mais tarde, os moradores locais afirmaram que o lago era assombrado por um fantasma que procurava vingança. A próxima lenda é arrepiante e envolve desaparecimentos misteriosos, crimes sombrios e o medo do desconhecido. Essa lenda é dos taxistas e o mercado negro. A história mais comum fala sobre jovens que, após saírem de festas, bares ou trabalho durante a noite, pegam táxi para voltar para casa. À primeira vista parece que está tudo normal, mas ao longo do trajeto começam a acontecer coisas estranhas. De repente o motorista muda de rota e ele diz que está encurtando o caminho, mas a verdade é que ele está levando a pessoa para uma área deserta. Nesses casos, as vítimas nunca mais são vistas. Rumores dizem que esses taxistas fazem parte de um mercado negro de tráfico humano, vendendo órgãos, pessoas ou até mesmo corpos para rituais ocultos. Uma história bastante conhecida envolve uma jovem que percebeu tarde demais que o motorista não estava indo em direção à sua casa, então ela tentou escapar, mas o carro estava trancado por dentro. Em um momento de desespero, a garota enviou mensagem de texto para amigos antes de desaparecer. Dias depois, eles conseguiram encontrar o celular da garota em uma área florestal, mas seu corpo nunca foi encontrado. Outra lenda bastante assustadora é de fantasmas de familiares mortos. Diferentemente de outras histórias de fantasmas, esses espíritos não surgem apenas para assustar, mas para transmitir mensagens ou buscar vingança. Em algumas versões, esses fantasmas arrastam seus entes queridos para o inferno.
Geralmente eles aparecem em sua forma humana, mas com traços assustadores, como olhos vazios, pele pálida ou trajes funerários. A lenda diz que quando um membro da família morre de forma repentina ou violenta, ele pode retornar como um fantasma, caso tenha assuntos inacabados no mundo dos vivos. Esses fantasmas aparecem para os seus familiares vivos, geralmente à noite ou em sonhos, causando sentimentos de tristeza e medo. Esses fantasmas aparecem para alertar os familiares sobre perigos iminentes, para ajudar a família a encontrar algo perdido ou resolver questões não finalizadas. Nos casos mais sombrios, esses fantasmas retornam para assombrar aqueles que os superaram ou para aqueles que tiveram envolvimento em sua morte. A história de um homem que não cuidou de sua mãe da forma correta quando ela estava doente, então a mãe acabou falecendo. Após a morte dela, ele começou a ouvir sua voz sussurrando à noite e a vê-la em cantos escuros de sua casa. Dizem que o homem ficou sendo atormentado por anos e que o tormento só parou quando ele resolveu pedir perdão. Outra versão diz que o homem não aguentou tanto o atormento e acabou tirando sua própria vida. O que torna essas histórias tão impactantes é como elas misturam o sobrenatural com os medos do dia a dia, nos fazendo questionar o que pode estar escondido nas sombras. Se você gostou dessas histórias e quer explorar mais sobre o terror ao redor do mundo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas lendas aterrorizantes. Quais dessas lendas você achou mais assustadora? Deixe nos comentários. Muito obrigado por assistir e pela sua ajuda. Pessoal, até o próximo vídeo.